pessoal, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estamos com mais um vídeo aqui para vocês e hoje irei falar da temática Cronomalha. É um arquétipo de Yu-Gi-Oh! Que eu acho relativamente bem interessante. Então eu vou falar um pouco dessas cartas, são bastante, eu separei aí umas 30, mas no caso, se eu vou falar as 30 cartas, vai ser um episódio de 5 horas, então na verdade irei falar sobre algumas aqui, caso vocês gostem eu posso continuar falando. Uma coisa interessante sobre o arquétipo de Cronomalha é que ele referencia diversos artefatos da antiguidade que se remetem a alguma coisa, ou a dinossauros, ou a cidades perdidas, ou astronautas do espaço, ou coisas do gênero. Então eu trouxe aqui algumas que a gente vai conversar um pouquinho sobre elas aqui e ali, e assim dá ter aquele papo. E obviamente, se por acaso você acha já interessante isso, já deixa o like, se inscreve no canal e bora bater esse papinho sobre o arquétipo de Cronomalha de Yu-Gi-Oh! Então pessoal, começando aqui pela Cronomalha Kambaro Figures, ou figuras de Kambaro. Pelo que eu sei, ela representa um dinossauro. Como dá pra ver aqui, ela representa um dinossauro. E uma coisa que eu achei interessante na hora que eu tava pesquisando um pouquinho sobre essas figuras, porque obviamente são vários, então tem diversas referências, e para ficar um bate-papo um pouco mais completo, dessa vez eu fiz uma pesquisinha antes para ter um pouquinho de conhecimento mínimo sobre esse arquétipo. E o que é interessante é que você percebe que as figuras de Kambaro, elas remetem a mais ou menos, pelo que eu não me engano, são 33 mil figuras que são meio que figuras de cerâmica. Né? Como vocês podem ver, são meio que de cerâmicazinhas aqui, onde elas falam sobre a relação que aquela população tinha com dinossauros. No caso, seres humanos vivendo junto com dinossauros. Alguns criacionistas consideram essas figuras como uma comprovação de algumas referências que estão a ver com a Bíblia e o quanto meio que a datação por carbono está errado, falando que sim, os dinossauros viveram com os seres humanos, porque não faz sentido figuras tão realistas fazerem historicamente relação ao que nós temos. Tanto que quando fala que a Terra foi feita em 7 dias, então faz todo sentido o ser humano ter vivido sim com os dinossauros. Então, fala sobre essa relação das terras próximas. E fala assim, né, que apesar de que também os egípcios, os sumérios, eu acho que os caucasianos também fazem referências de dinossauros com a relação com o ser humano, e eu acho interessante. E a referência que traz aqui é muito clara de um dinossauro meio que genérico quimérico. Aqui nós temos aqui um pescoço de saurídeo, uma cabeça de um carnívoro genérico, temos os bracinhos de um tiranossauro, temos aqui umas espículas de um possível estegossauro, um pé simplesmente aberto de 3 dedos sem referências, e aqui né, uma nova espícula talvez com um quilossauro ou algo do gênero. Eu acho interessante a proposta de fazer essas referências que tem de algo fantasioso, tanto que, no caso, crono vem de tempo e nomale, né, ou anomalia, então são anomalias do tempo. Então eu acho bem legal que o próprio arquétipo já traz essa referência do nome com a proposta. São anomalias do tempo. Em tese, dinossauros não podem ter vivido com seres humanos, porém as figuras de Kambaro representam essa meio que essa relação anacrônica entre o tempo e o espaço. Então eu acho isso bem legal, tanto que falo que né, o anacronismo, de uma forma geral, a gente vai ver que várias imagens referenciam esse anacronismo, então eu acho bem interessante como traz essa referência direta entre um e outro, principalmente dentro agora desse arquétipo de Cronomalha. A próxima imagem que nós temos aqui é o Cronomalha Aztec Mask Golem, né, falando sobre o Golem de máscara azteca, cronomálica. Acho interessante porque a referência que tem dessa carta, desse monstro com essa cultura mais perdida é o Teotihuacan. A pronúncia provavelmente está super errada, mas é o Teotihuacan que traz essa proposta de
deus mitológico também. Tanto que você vê que aqui, de uma forma geral, você vê uma máscara do Golem que tem essa proposta de meio que um deus chacal, uma coisa que parece bastante pra galera que gosta de animações. Tem a Cidade Perdida, que fala sobre a colonização espanhola. Então é interessante porque existe o deus chacal, que o antagonista se funde a esse deus chacal e tem essa ideia. Tanto que o chacal, ou esse grande felino, vamos chamar dessa forma. E é interessante porque essa máscara, juntamente com golems, ou golems de uma forma geral, são referenciados em diversas culturas. E o que é interessante aqui, pelo fato de ter essa referência direta com o Teotihuacan, é que existe uma pirâmide nessa região que tem uma semelhança histórica com a proposta aqui. Tanto que você percebe que nessa imagem tem algumas cores interessantes no quesito do vermelho, o amarelo, trazendo tanto o sol, referência do sol, com a própria referência do ouro, que é algo que eu achei bem interessante dentro dessas análises de uma forma geral. E o que é legal também são alguns pequenos detalhezinhos que vocês forem ver. Os brincos, que é uma referência forte àquela cultura, onde eles também utilizavam de bastante adornos, adornos de ouro principalmente, foi algo que meio que trouxe a vontade da conquista espanhola ter esse ouro em excesso, onde eles tinham tantos e tantos e tantos, fazendo com que pudesse ter e sobrava bastante. Tanto que essa região, a região de Veracruz, onde tinha uma região mais maia, apesar de que tem essa referência azteca. Os astecas, os maias e os incas são meio que os aborígenes dessa parte mais Centro-América, um pouco final do Norte América, com esse Centro-América, mais essa Sul-América, no caso, nós temos a gente também como grande parte. E é legal porque os golems, eles são representados como algo de proteção a alguma coisa. Os golems são essas proteções, às vezes divinas, ou até mesmo paranormais de uma certa forma. E aqui, como referencia a máscara do golem, onde existe esse deus chacal forte, que muitas vezes é representado como um deus protetor, apesar de que também tem algumas relações com o submundo, mas de uma forma geral é um protetor. Enquanto essa máscara ela meio que encaixa no golem, você está trazendo meio que a proposta de que nós temos um deus sendo protegido, ou no caso, protegendo aquela cultura no seu formato de golem, ou quando seres humanos, de alguma forma, evocam o deus com a máscara dele, ou evocam os poderes daquele deus na máscara do golem. Então eu acho bem legal essa brincadeira de proteção, auxílio, incorporação, porque o legal do Cronomalha também é que caso você queira fazer ruínas, aqui tem diversos elementos que você pode trazer, como por exemplo, ideias futuristas, anomalias temporais, algo que é bem interessante trabalhar também, apesar de ser um pouco difícil dentro da literatura, porém no RPG é um pouco mais legal de você brincar com essas anomalias temporais. E no caso você queira fazer, por exemplo, criaturas mitológicas que só existem em lendas, mas são encontradas nas ruínas das anomalias temporais, é bem interessante isso. E os golems muitas vezes trazem essa ideia de proteção ou até mesmo de enigma, apesar dos enigmas estarem muito associados às esfinges de forma geral. Você pode brincar com. Nós temos um protetor, um guardião, tanto que é uma proposta da dungeon de 5, né, da masmorra de 5 salas. Uma delas é a proposta do guardião, então trazer essa ideia de guardião faz com que você consiga referenciar muito interessante. Então eu acho bem legal, caso você se interesse por qualquer uma dessas imagens, só dá uma procuradinha rápida no Google, você consegue, é só pegar até mesmo o nome da carta, não Cronomalha, mas sim a referência, que você consegue bonitinho. De qualquer forma, eu vou deixar na descrição do vídeo a relação direta da carta com o aspecto, aí você consegue dar uma pesquisada mais futuramente se achar interessante. Então, seguindo aqui, você percebe que a própria etimologia asteca para
para referência da figura, ela traz aquele que é o lugar que foi, né, onde os deuses nasceram. Tanto que o termo em si, Teotihuacan, tem essa referência de onde os deuses nasceram. E como referência, novamente, pegando a ideia da proteção, no caso do golem, mais a máscara do deus, associando tudo isso, eu acho que vale super a pena essa compactação de informações, porém essa abrangência de ideias. Então agora a gente vai com Cronomália Caveira Trebuchet. Essa referência dessa carta, apesar de ter uma carta chamada Cabrera Stone, tanto que vocês podem procurar, também existe tanto a carta Cabrera Stone quanto o Cabreira, de uma certa forma. E essa ideia aqui, ele referencia mais as pedras de Ica. O que é interessante, diferentemente do Cabrera Stone, é que a Cabrera Stone normalmente, no caso, a referência traz a mesma ideia lá das figuras de Ancabar, que fala sobre algo anacrônico de homens vivendo com dinossauros. Mas no caso das pedras de Ica é um pouquinho diferente. Porque da mesma forma que tem essa relação direta com seres que não deveriam ter, no caso dinossauros, essas pedras de Ica, também existem gravações de possíveis tecnologias avançadas. Então, no caso das pedras de Ica, mostra que tecnologias futuristas, junto com acontecimentos do extremo passado, viveram de uma certa forma anacronicamente dentro do mesmo período histórico ou temporal referenciado. Tanto que, se vocês forem ver aqui dentro da proposta, não existe algo que referencie necessariamente algo do passado. Mas como as pedras de Ica também possuem gravações que mostram coisas futuristas, esses braços mecânicos, como que as pedras sejam apenas uns inscritos de algo maior. Acredito que as referências aqui dentro dessas pedras de Ica, utilizando nas cartas de Cabrera Trebuchet, mostra como se fosse a pedra fosse o entalho de uma grande máquina futurista. Então, por exemplo, se por acaso tivesse um rosto nessa pedra, na verdade ela seria meio que a cabeça de um megazordzão, ou se tivesse o olho de um dinossauro, na verdade ele é o olho de um dinossaurão, ou se por acaso ele é várias linhas meio que trazendo algo meio que abstrato, na verdade seriam aquelas linhas que você vê em chips, em placas de computador, onde ela encaixa para virar meio que uma chave ou uma manivela de ativação de uma máquina maior. Então o interessante aqui é que essas referências trazem essa ideia tanto de tecnológico quanto a representatividade histórica de uma retratação. E o legal dessas pedras de Ica é que elas não apenas trazem essa, incluindo os dinossauros com a tecnologia de uma forma geral, mas o interessante aqui é que existem diversos traços diferentes, diversas culturas diferentes dentro da mesma região. Seria mais ou menos como se tivéssemos os índios da Amazônia, os índios do Pará, os índios do Mato Grosso, os índios de São Paulo, cada um tivesse o seu estilo de arte, porém fosse encontrado arqueologicamente uma pedra que tem, ao mesmo tempo, vários estilos de comunidades muito longes. E as pedras de Ica trazem essa ideia, não apenas de locais diferentes dentro do mesmo país, mas também de tempos diferentes. É como se tivesse uma cultura de 1200, uma cultura de 1400, né, onde sim, historicamente a cultura de 1200 não existe mais, a cultura de 1400 ela existiu depois do decaimento desse império, mas ainda existe essa referência. Claro que ainda pode existir meio que escolas que ensinem, escola que eu digo, né, mestres pupilos que ensinem essas coisas tradicionalistas, mas é interessante essa brincadeira que as pedras de Ica fazem, tanto no quesito histórico, passagem de tempo, mas também os fatores de espaço. E não apenas
tempo e espaço, mas também o fato de ter coisas extremamente do passado, extremamente do futuro. Claro que tudo o que traz aqui não necessariamente é uma verdade, porém trazendo novamente para suas campanhas e para suas histórias, pegando essas referências e aprendendo um pouco com elas, você percebe que existe o quê? Dentro do seu mundo fantástico, você pode colocar, como nós estamos falando de anacrônicos ou uma cronologia anômala, você pode brincar também que dentro de um período histórico existiu algumas referências, porém alguma passagem de tempo fez com que aquilo se tornasse palpável naquele ponto e depois se tornou como for mais fácil de explicar. Imagina só que existe uma pirâmide e uma cultura desenvolveu algo. Aconteceu uma fenda temporal e uma segunda cultura, 400 anos depois, também aprendeu um pouco com aquilo e criou um pouco da sua mescla. Depois, aquela mesma fenda temporal viajou para o futuro e mais 400 anos depois, uma terceira cultura fez com que juntasse, criando uma coisa unitária, que ao fazer, no caso, você, no ano de 2000, bate o olho naquelas estruturas e vê que, nossa, esses traços culturais remetem a diversos pontos. E a mesma brincadeira acontece, por exemplo, com o gênio da lâmpada, que nós estamos falando do Aladdin, algo que foi há muito tempo atrás em uma outra localidade, porém o gênio brinca com referências americanas da época que foi gravado o filme e um pouco antes. Só que nunca existiu, pelo menos não até aquele período histórico. Então o interessante é que você pode fazer nessa anomalia de tempo e espaço, brincar com referências passadas e futuros, porque se uma entidade atemporal vive o passado, presente e futuro ao mesmo tempo, será que ele não consegue brincar com as suas informações de passado, presente e futuro dentro dessas realidades? Então, acredito que as pedras de Ica trazem não apenas esse princípio, mas também essa forma de incentivar a sua criação, caso você queira brincar com o tempo e espaço. Aqui nós já temos a cabeça colossal Cronomália, né, a Cronomália Colossal Head. E já aqui a referência já é um pouco diferente. Também é a Colossal Head, tem essa mesma ideia, só que é Olmeca. Então nós já temos já uma outra região mais da Mesoamérica. Apesar de que toda essa brincadeira ela traz essa ideia tipo de Inca, Azteca, Maia, só que aqui no caso é referenciado mais no caso os Olmecas de uma forma mais geral dentro da Mesoamérica, mas brinca com toda essa região cultural pelo fato de existir até hoje pessoas que acreditam nessa relação que tem dos humanos com algo futurista ou com algo extraterrestre. E o legal dos Olmecas, que é essa grande cabeça que tem esse monumento, ele não é apenas algo como talvez um golem que represente uma proteção, mas sim ele faz como fosse também oráculos, além de pontos de proteção, além de pontos de observação. Ou seja, imagina só que uma grande cultura, ou no caso, um grande deus, uma grande raça, precisava de câmeras para visualizar aquilo que estava acontecendo. Então, colocava essas cabeças colossais onde tinha esse fator de observação, além do fato de brincar de nós estamos observando. Durante diversas ditaduras, tanto atuais quanto antigas, além de ditaduras fantásticas, existe câmeras, tanto que a proposta do Big Brother, ou do livro 1984, brinca com essa ideia de estamos sempre vigiando. E você pode colocar essas pedras, essas cabeças colossais, onde já existe olhos e existe ouvidos. No caso, não existe um ouvido especificamente nessa pedra, mas você pode brincar com essa referência. Então, caso você queira colocar, por exemplo, dentro de uma proposta ou até mesmo fantástica, colocar essas cabeças colossais espalhadas pela cidade que serviriam como talvez câmeras de olhos e ouvidos divinos ou de arquimagos ou de raças que seja,
porque tem essa ideia, mas também pelo fato de ter toda essa coisa de marcos. Esses marcos podem ser colocados onde cada cabeça representaria talvez X quilômetros ou X pontos de evolução da sua jornada. Como se fosse um grande mapa do tesouro, onde cada cabeça referenciaria algum checkpoint. Seria como um hold poneglyph, que tem dentro do One Piece, onde cada poneglyphs, né, tem a sua localização e faz que tenha um checkpoint específico, ou até mesmo uma grande jornada do herói, ou uma grande jornada de piratas, ou qualquer outro ponto. Essas cabeças colossais representam não apenas a observação, como o conhecimento e o checkpoint. Você chega até esse local e talvez receba as escrituras para o próximo ponto, ou algum conhecimento, grande cabeça colossal, cronomália, qual é o segredo da verdade? Aí tem lá alguma coisa. Ou até mesmo você pode colocar grandes cabeças de pedra de alguns deuses como forma de conexão com a divindade. Tanto que aparece, por exemplo, na animação do Hércules, a grande estátua de Zeus, que quando o Hércules pede auxílio, cai um raio, acende as tochas e Zeus se manifesta naquelas tochas. Então você pode colocar também cabeças colossais dentro do seu mundo fantástico como forma de colocar um checkpoint de algum grande tesouro, algum grande enigma, pode colocar como os olhos e os ouvidos dos deuses, ou até mesmo essa âncora que existe entre um e entre outro. Então é legal porque você pode referenciar de diversas formas, e caso você queira e goste um pouco dos Olmecas, acho interessante, faz uma pesquisinha, como eu falei, vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as referências que eu peguei, no caso, tal carta representa tal cultura, ou tal monumento, ou tal estrutura esculpida. Agora a gente entra em Chronomaly Crystal Bones. O que é interessante é que tanto a caveira de cristal, algo que também é referenciado nas cartas de Chronomalia, e o cristal do esqueleto como um todo, foi referenciado no filme do Indiana Jones. Acho que não o último com a inteligência artificial, mas o último mesmo, que o ator realmente protagonizou o último filme da Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Tanto que mostra como pode ter sido esculpido tão bonitinha, uma caveira de cristal tão perfeita, porque na verdade é os ossos da cabeça de uma raça alienígena e depois existe o esqueleto como todo, se existe o crânio, existe o restante. Então aqui você referencia esse dentro do Chronomalia, essa forma mais humanoide. Então aqui você percebe que existe uma estrutura muito próxima do ser humano, com os braços, as pernas, o joelho, as articulações, até que a viradinha da cabeça do fêmur. Então tem essa referência. Porém, caso vocês queiram pesquisar um pouquinho mais a referência do Chronomalia Bones de uma forma geral, é o Acton Tunic Muknal. Obviamente deixando aí as palavras para vocês referenciarem, que é um pouco mais fácil. E aqui é mais uma referência de uma localidade em Belize. Foi encontrado meio que uma ossada um pouco estranha, compostas de uma forma diferente. Não necessariamente é um composto de calcário, como acontece no osso humano, então foi cogitado essa ideia dessa cristalização, porque sim, foi encontrado meio que dentro da caverna lá em Belize. Acho que é San Ignacio, se eu não me engano, a localidade, fica em Belize. Isso aqui eu tenho certeza, que fica em Belize. Então, tanto que você percebe que existe uma arquitetura maia dentro dessa referência, mas normalmente os maias, eles possuem uma relação com o divino, uma relação com a morte um tanto estranha comparado com o que nós temos aqui como referência. Porque eles são muito devotos, são muito doados dentro da sua respectiva. Então, ter
uns ossos meio que jogados em qualquer lugar é um pouco estranho pelo fato dessa cultura. Então acredita que talvez essa criatura não tenha essa relação direta com... Não tenha uma relação direta com os maias, mas não culturalmente, no caso, não é um maia. Talvez seja alguma outra coisa. Porém, pelo fato de ter essa... coisas maias próximas, então quer dizer que tem alguma relação interessante. Tanto que você percebe isso. E agora, qual que é interessante dessas referências maias, cristalboníficas, né? O que é interessante? Quando a gente fala sobre criaturas fantásticas, muitas vezes a gente meio que utiliza das nossas referências para trazer isso, tanto no mundo real quanto do próprio corpo humano, porque fica um pouco mais fácil. É mais fácil, por exemplo, para nós que vivemos com metros e quilos, pensar, tal coisa tem 3 metros, temos uma referência. Tal coisa pesa 50 quilos, tem alguma referência. Mas falar assim, tal coisa tem tantos inches, ou no caso, pesa tantos pounds. A gente, apesar de poder fazer uma conta, meio que um pé equivale a 0,33 metros, porém, numa batida rápida, a gente consegue imaginar 1,5 m, 2, 4,75. Mas imaginar 4,37 pés ou 5 inches, depois que você faz uma travessa, né, no caso, faz uma conta e transfere aqui para lá, aí você consegue ter uma ideia mais rápido, um pouco mais fácil se tiver as suas referências. Porém, quando nós falamos de criaturas, animais, plantas, principalmente em um mundo fantástico, a evolução pode funcionar de forma diferente. Tanto que aqui se refere como uma ossadura de cristal, mas não necessariamente é uma ossadura de cristal. Pode ser que, dentro da cultura, ao bater os olhos, falou assim, nossa, isso parece ser feita de cristal, mas na verdade é apenas uma refração diferente que pode ser feito. Muitos mal entendidos, muitos telefones sem fios são feitos a partir de mal entendidos diretamente. Então, nossa, eu tenho aqui, isso aqui parece, isso que me lembra uma perna. Você fala, mas... é meio que metálico, então quer dizer que existe uma criatura metálica? Não, mas no final das contas, sim. Em uma criação fantástica, em um mundo fantástico, realmente pode existir. E esse poder existir é interessante porque criar criaturas dentro das suas propostas é muito legal. Se estamos falando de algo anômalo, no caso, tempo anômalo, criar essas ideias de que, num futuro, dentro de uma evolução especulativa, a gente desenvolva alguma coisa, é bem legal. Tanto que alguns especialistas evolucionistas acreditam que, futuramente, nós teremos olhos bem maiores, por sermos uns animais muito visuais e com os estímulos tecnológicos dentro de uma evolução humana, no caso, não natural, mas essa evolução guiada humanoide, você percebe que a sua mão pode ser que evolutivamente seja, no caso de uma forma mais não natural, que a sua mão encaixe melhor em controles. Pelo fato de você utilizar muito as mãos para esse tipo de coisa. E os seus olhos dentro de muita tela, ele pode ficar maiores, porém mais sensíveis para que tal coisa tenha uma percepção de todos os frameworks e sei lá quantos FPS e quantos bilhões de cores. O olho humano consegue captar menos variedades de cor que a tela de um computador, que a tela de uma televisão pode produzir. Porém, com esse diferenciamento, pode gerar uma evolução não natural, mas no caso uma evolução artificial, que faça com que seres humanos, depois de certo tempo, cheguem numa evolução específica que modifique muito o que a gente imagina. Tanto que a composição óssea pode ser feita também. Porque se o osso surgiu dentro da evolução, moldá-lo de uma outra forma, desmineralizá-lo e colocar uma outra substância química, pode ser interessante. Tanto que a proposta do osso do Wolverine é a desmineralização do osso com a colocada do adamantio. Então você pode ver que dentro de um futuro
e como aqui dentro do Cronomalha, passado, presente e futuro se entrelaçam dentro dessa realidade, pensar dessa forma como algo importante de criação é algo bem interessante. Então, pessoal, isso aqui foi a minha brincadeira com os Cronomalhas. Eu apenas fiz 5 das cartinhas, existe 30, além de algumas que aparecem no anime, mas de uma forma geral quis brincar, tanto conversar um pouco sobre as referências e também fazer esse debate criativo para quando você for construir. Caso vocês gostem desse tipo de vídeo, deixe aqui nos comentários que eu posso fazer uma parte 1, parte 2, parte 3, ou fazer alguns shortzinhos mais específicos referenciando todos eles para que a gente brinque com outros arquétipos também. Mas deixe aqui nos comentários aquilo que você gostaria que você fizesse. Se chegou até aqui e ainda não se inscreveu, se inscreve, deixa um like, porque vídeos agora será a semana inteira, de segunda a sexta, com brincadeiras, no caso, a gente brincando um pouquinho de criatividade, trazendo tutoriais, análises, e aí a gente brinca com vídeos diversos, grandes, gigantes, obviamente, trabalhando a sua criatividade. Use a boa das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!